Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Resposta Bíblica do nosso curso de Teologia, onde estamos ministrando sobre introdução à Bíblia e algumas perguntas são feitas durante as ministrações e nós respondemos as perguntas, as questões através de vídeo para abençoar a tua vida, tá bom? Vamos lá? Vamos para nossas respostas bíblicas? Simbora! E a primeira questão é a seguinte: o Senhor disse que, no caso, adoramos três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que há um só Deus. No caso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas em um só Deus? Ou são três deuses, como foi dito? Não entendi. Vamos lá. A palavra do Senhor nos mostra a respeito de o ministério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, com ministérios separados, são ministérios distintos. Por exemplo, o Pai atuando 100% no Antigo Testamento, embora o Filho e o Espírito Santo sempre por ali também. Há 2000 anos atrás, Jesus atuando ali trazendo a graça, a nova aliança, também, claro, ele atuando 100%, mas nós enxergamos também a presença do Pai, também do Espírito Santo. Dos nossos tempos, como o apóstolo Paulo mesmo chama de o ministério da reconciliação, onde o Espírito Santo, o outro Consolador, atuando 100%, mas nós vemos também, nós vemos a atuação de Deus e nós vemos também a atuação de Jesus Cristo, do Filho. Então, quando nós falamos a respeito de três serem pessoas distintas, exatamente, deixa eu mostrar para ti. Quando nós falamos a respeito de Jesus, quem é Jesus? Ele é Deus, é isso? É por isso que nós cantamos para Jesus, é por isso que nós adoramos a Jesus, não é isso? Ou não, ou Jesus não é um Deus? Ele é Deus, né? Então tá, então, ele é um Deus distinto, tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, quando nós cantamos para o Pai é Deus. No princípio, o Pai criou todas as coisas. O Pai é Deus, o Pai, o Senhor. Quando nós cantamos ao Espírito Santo, nós falamos do Espírito Santo e glorificamos o Espírito Santo, ele é Deus, não é isso? O Espírito Santo é Deus. O outro Consolador, né? É Deus. Então, se falamos que o Pai é Deus, conta aí no seu dedinho, 1. Quando falamos que o Filho é Deus, conta no dedinho aí, 2. Quando nós falamos que o Espírito Santo é Deus, conta no seu dedinho 3, o que nós estamos falando? Não se utiliza essa expressão, exatamente, sobre três deuses. Mas, de certa forma, se o Espírito Santo é Deus, se o Filho é Deus, se o Pai é Deus, como nós, como cristãos, cremos assim, então, literalmente, 1 mais 1 mais 1 são 3, nós adoramos a três deuses de certa forma. Assim como usa a expressão lá no começo da tradução do Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá bom? Vou colocar aqui para você ver sobre a tradução, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, Elohim, que se traduz por deuses, que se traduz por plural de Deus. Ou seja, então quando Deus foi criar o homem também, ele disse, façamos o homem, façamos. Se ele fosse um só Deus, ele não poderia dizer façamos, a expressão estaria incorreta. Quando Deus, por exemplo, foi confundir as línguas em Babel, Gênesis capítulo 11, Deus diz, desçamos e confundamos. Se fosse o caso de um só Deus, então, no caso, Deus estaria usando a expressão incorreta. Ele poderia dizer, descerei e confundirei. Então, desçamos e confundamos, né? Então, nós entendemos que o Senhor, ele sempre agiu dessa forma, sempre agiu dessa forma. Quando você vê, por exemplo, no batismo, nós vemos ali as três pessoas totalmente separadas e distintas. Por exemplo, Jesus, quando ele se batiza, um dos evangelistas só comenta sobre isso. E eu vou colocar justamente esse versículo do Evangelho de Lucas para você aqui. E Jesus, ele é batizado por João, e quando ele então demora um pouco para sair das águas, ele fica ali por um pouquinho, uma voz brada, né? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Lá do alto, Deus, o Pai, bradando, tá bom? O céu se abre e ele brada lá de cima.
e o Espírito Santo pousa sobre Jesus, o segundo, o primeiro brada, o segundo pousa, né? E o terceiro é o que está ali, que vai atuar então no seu ministério, está ali pronto para passar pelo procedimento, né, de santificação também ali na tentação. Tá bom? Então nós vemos 3 pessoas distintas. Essa voz se repete também no monte, quando estão lá Pedro, Tiago e João, no monte ali da transfiguração, onde o Senhor, ele diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, escute-o. Também a palavra do Senhor, ela brada no outro momento. Por 3 vezes o céu se abre e Deus diz isso. Deus está dizendo para quem? Esse é o meu filho amado. Ele está dizendo para ele mesmo? Então não precisaria dizer esse é o meu filho amado, se ele é o pai, ele é o filho, que coisa estranha, achar que o pai é o filho e é o espírito, né? Agora, por exemplo, quando Jesus, por exemplo, ele vai orar para que Lázaro ressuscite, o que ele diz? Qual era a oração de Jesus? E ele ora assim por causa das pessoas que estão ali. Senão ele não precisaria nem orar, bastava ele dar ordem para Lázaro, mas ele ora. Ele disse: Pai, te dou graças porque sempre me ouve. Olha que hipocrisia, se ele falasse com ele mesmo, dizia: Pai, obrigado porque você me ouve. Ele ouvindo ele mesmo, ele falando com ele mesmo, ele estaria enganando as pessoas, na verdade, Jesus estaria. Se ele estivesse falando com um suposto que não existiria no céu, Deus não estaria no céu se ele estivesse aqui na terra. Ou seja, então por quê? Porque Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Então, veja só, entra na história. Então, se ele esvaziou da sua glória, ele entrou debaixo de um limite, por ele estar na condição humana, e ele não usou o seu poder para se beneficiar, de forma nenhuma. Ele venceu na qualidade de homem, mesmo sendo Deus. Agora, olha só, se ele entrou debaixo desse limite, então ele não seria onipresente. Então, se ele estivesse aqui na terra, ele não poderia estar no céu. Se ele entrou debaixo desse limite, ele poderia estar em algum lugar, de certa forma, em cada tempo. Então, como é que ele poderia estar falando com alguém que está no céu, se não fossem 2 pessoas distintas? Você entendeu? Então, como é que, por exemplo, Jesus, ele poderia dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito? Como é que ele vai entregar nas mãos dele mesmo, nas mãos do Pai? Aí eu creio que seria muito mais difícil entender. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, totalmente distintas, tá bom? Então, são pessoas separadas, com ministérios separados, totalmente distintos. Porém, por que diz sobre são um só Deus? Na verdade, está dizendo um só Deus, não simplesmente porque é um só Deus, unidade. Bom, para quem estudou sobre unidade composta e unidade absoluta, eu vou colocar aqui na tela para você ver, tá bom? Você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Então, olha só, quando você está falando a respeito de um só Deus, olha só, aqui você vê três dedos, mas quando isso está em concordância, está em alinhamento, quanto você está vendo aqui? Você está vendo, você sabe que tem 3, mas você está vendo um só. Mas a ação é em conjunto. Então, de certa forma, é o que nós vivemos hoje. O Espírito Santo aqui na terra, preparando a igreja para o arrebatamento. O Senhor Jesus vai nos encontrar nos ares e vai nos apresentar ao Pai. Então, ministérios distintos, né? Então, por exemplo, um trono bastaria na glória, se o Pai fosse o Filho e fosse o mesmo Espírito, né? Ou seja, um trono bastaria. Porque um trono 3 tronos para um, né? Então, por que ele assentaria à direita do Pai se não tem Pai, se ele mesmo é o Pai? Estranho, um tanto quanto estranho, né? Então, é simples, é que muitas vezes ouvimos muitas coisas e nós guardamos isso para nós. Então, quando nós passamos a aprender a palavra de Deus, o interessante é a gente poder se esvaziar, claro, guardar os princípios dentro de nós, tá? Mas nós esvaziarmos do nós e nos absorvermos novas informações, né? Para que a gente próprio venha se atualizar. E aí eu faço uma pergunta para muitos que vão assistir esse vídeo e até mesmo creem que há simplesmente um só Deus, porque Deus, quando está falando de um, Ele está falando simplesmente de uma unidade. Ele está falando de unidade. Quando Ele diz que não conheço outro além de mim, não existe outro além de mim, Ele está falando de nível, não conheço outro ao meu nível, porque existem deuses e existem senhores, não seria coerente Deus dizer assim. Ele mesmo sabe que existem deuses e senhores. Olha lá o Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas é o Teu nome da glória, porque dirão as nações, onde está o Teu Deus? Meu Deus está nos céus e faz tudo que lhe agrada, lhe compraz. E aí começa a falar dos ídolos, ou seja, mas ali já está falando de deuses. E como que Deus poderia dizer que não existem outros deuses? Existem, é que Ele não conhece outro ao nível dele. Os outros são feitos por mãos de homens, deuses falsos, mas são deuses, são senhores. O próprio Deus fala que existem deuses. Então, a gente pode imaginar, a gente pode crer com base na palavra de Deus que há deuses, há senhores, assim também como o nosso Deus
Ele é o Pai, é um Deus Filho e é um Deus Espírito Santo. É por isso que nós louvamos ao Senhor a Trindade. Quando nós falamos a respeito da Trindade, né, nós estamos falando justamente disso. Isso eu vou responder no próximo vídeo, porque é uma outra pergunta, tá? Porque quando falamos a respeito da Trindade, estamos falando exatamente disso. Trindade, 3 divindades, Pai, Filho e Espírito Santo. Senão falaríamos de um só e não de 3. Tudo bem? Então, tá certo. Então, eu espero ter respondido e pelo menos clareado um pouco a mente de muitas pessoas que vão estar assistindo e até o próximo vídeo. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa aí seu like, tá bom? Que a graça e a paz seja contigo até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus, até lá!